livro de Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 13. E nós vamos ler todos em conjunto esse trecho, essa porção da palavra de Deus, que será a base da nossa meditação na palavra nessa noite. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Peço que me acompanhem na leitura desse trecho da palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós estamos agora com a Tua palavra aberta à nossa frente, ó Pai. Nós acabamos de lê-la e queremos Te pedir que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos instruir através desse trecho da Tua palavra, Senhor. Apesar das nossas limitações, apesar da nossa fraqueza, que nós possamos, Senhor, auxiliados pelo Teu Santo Espírito, contemplar as maravilhas da Tua palavra. Possamos entender o que Tu tens de desafio para nós e possamos aplicar nas nossas vidas, no nosso cotidiano, Senhor, esta exortação, Senhor, que vem do Teu coração para o nosso coração, Senhor. Permite, ó Pai, que tanto o pregador como aqueles que estejam ouvindo, ó Pai, sejam abençoados por Ti. E fala conosco, ó Pai, na meditação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. O livro de Hebreus é um livro muito interessante. Já começa pela maneira como eu estou me referindo, né? Estou me referindo ao livro, mas também ele é retratado como uma epístola. E muitas vezes isso traz alguma dificuldade. Ora, alguns o entendem como livro, como um sermão propriamente dito, ora como uma epístola. Mas fica um pouco difícil a gente reconhecer o livro de Hebreus como epístola, na medida que, apesar de dirigido aos hebreus, ele não tem um destinatário muito claro, muito identificado. A gente não sabe se era para aqueles que estavam em Jerusalém, a gente não sabe se era para alguns hebreus que estivessem na Ásia ou mesmo na Europa. A gente não sabe com certeza quem é o autor deste livro. Muita gente entende que é o próprio apóstolo Paulo, mas ele mesmo não se apresenta como autor dessa carta. E se a gente fosse entender como carta, né, essas coisas estariam muito claramente definidas. Mas aqui nós temos muito mais um sermão. O livro de Hebreus todo é um grande sermão dirigido, né, aos crentes de origem judaica, aos hebreus, sim, de maneira geral, mas que num momento muito claro da história, muito específico da história, mais ou menos lá pelo ano 65 depois de Cristo, estavam sofrendo uma terrível perseguição
estavam tendo uma dificuldade muito grande e muitos deles estavam retrocedendo na fé. Então, a gente percebe claramente, se a gente não sabe ao certo para quem era dirigido a uma comunidade específica, ou exatamente quem foi que escreveu, mas o livro, estudando o livro, a gente percebe claramente que há um grande objetivo. O grande objetivo da exortação que se contém no livro de Hebreus é fazer com que os crentes prevaleçam na fé. Jamais abandonem a fé. Não venham a retroceder na fé em Cristo que abraçaram. Porque era isso que estava acontecendo naquela época. Fruto das dificuldades, das perseguições, muitos dos judeus que haviam se convertido a Cristo estavam, de alguma maneira, voltando para trás, retrocedendo. E a gente entende claramente isso quando a gente vê no versículo 39 do capítulo 10, essa expressão, não é? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. E aí a exortação é essa: o justo viverá pela fé. Nós somos da fé, nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar atrás. E ele começa no capítulo 11 a descrever com exemplos da história do povo de Israel, exemplos de personagens bíblicos, muitos nominados, outros inominados, que pela fé prevaleceram, que pela fé conquistaram a bênção da vida eterna, a bênção de prevalecer na fé. E é justamente nesse contexto que nós encontramos esta exortação na qual nós vamos meditar hoje. Portanto, esta cláusula está aqui nos remetendo a tudo isso que eu disse agora. Portanto, nós, que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. E aqui existe uma grande metáfora. Existe uma grande metáfora. A metáfora que é empregada aqui é a metáfora de uma corrida. É a metáfora de uma corrida. Na verdade, a gente, estudando a palavra de Deus, a gente vai ver que muitas vezes a nossa vida cristã, ela é comparada com certas circunstâncias da vida cotidiana, e dela nós temos alguns exemplos, tiramos exemplos e ilustrações. Talvez as metáforas que sejam mais usadas na palavra de Deus a respeito da vida de cristã é justamente a metáfora do atleta e a metáfora do soldado, Ou seja, comparar a vida cristã a uma grande corrida ou a vida cristã a uma batalha. E o próprio apóstolo Paulo diz isso, em 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 26, que aqueles que correm no estádio, eles correm de forma a alcançar um prêmio. E ele nos exorta que a gente deve correr de tal maneira que a gente alcance o prêmio. Ele mesmo, quando ele está se despedindo de Timóteo, ele diz: combati o bom combate. Olha aí a metáfora do soldado. Completei a carreira. A metáfora do atleta. Guardei a fé. E é justamente nesse contexto que eu gostaria de meditar, nesses breves momentos com os irmãos, a respeito do tema prevalecendo na corrida da fé. Prevalecendo na corrida da fé. E o autor desta
exortação, a primeira coisa que ele nos coloca, de uma maneira bem clara, sem rodeios, se nós queremos prevalecer na corrida da fé, a gente tem que se libertar de todas as amarras que nos prendem. E aí é justamente a expressão que ele usa, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Meus irmãos, aqui nós temos duas circunstâncias que podem nos atrapalhar muito, demais, na nossa vida cristã, na corrida da fé: o peso e o pecado. São duas coisas. Muitas vezes as pessoas entendem que é o peso do pecado. É lógico que o pecado traz um peso, o peso da culpa. Mas aqui ele está falando de duas circunstâncias que nos trazem dificuldade na corrida da fé, na vida cristã. Fala do peso e fala do pecado. E a gente tem que entender que o peso aqui é tudo aquilo que, embora não seja pecado, embora não seja ilícito, mas não convém à nossa vida cristã. O peso aqui é tudo aquilo que a gente deve deixar, abandonar, porque com certeza vai nos atrapalhar na nossa corrida cristã. E a metáfora aqui é tão clara, tão evidente, que o autor ele chama a atenção daqueles a quem ele estava se dirigindo, porque naquela época era muito comum essas disputas. Na realidade, as Olimpíadas que nós conhecemos na era moderna, elas vêm das Olimpíadas, né, justamente do povo grego, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, e era muito comum que os jogos até divertissem, até se tornassem algo de entretenimento para o povo daquela época. E muitas vezes os atletas, alguns comentaristas bíblicos apontam isso, eles levavam tão a sério a questão de desembaraçar-se do peso, que eles competiam totalmente nus. Eles competiam nus. Para que qualquer peso, uma capa, um cinto, um calçado de couro, não fosse um empecilho para o melhor desempenho daquele atleta. Sabe que isso é verdade até hoje em dia, né? Eu estava lendo, algum tempo atrás, eu li, era uma propaganda de camisas de time de futebol. A comparação é que um uniforme dos jogadores atuais, ele, ao final do jogo, ele pesa 7 quilos menos do que os uniformes que eram usados pelos campeões, dos tricampeões na Copa de 70. Os tricampeões na Copa de 70, eles terminavam os jogos, né, com o suor que o uniforme guardava, né, a camisa, o calção, o meião encharcado e de tecidos pesados, às vezes chegava a pesar 5, 6, 7 quilos. Hoje, todo mundo faz aí propaganda do quê? De camisas que são hidrófilas, né? Que se dão bem com a água e fazem com que não tenha peso, né? O tênis faz você ter um desempenho melhor, né? O tênis que corre por você, ele tem um amortecedor, ele tem um dispositivo que faz você ter bem desempenho, mas ele é muito leve. Uma vez também eu vi o Google, o Xuxa, né? O competidor de natação, explicando dos cuidados que ele tinha com a depilação do corpo para evitar o atrito, porque aquilo iria render milésimos de segundos no seu deslocamento. Percebam que o atleta,
quando está focado em prevalecer, em vencer aquela disputa, ele se desfaz do peso. E aqui nós não estamos falando de pecado, aqui nós estamos falando de tudo aquilo que possa nos atrapalhar, tudo aquilo que, embora não seja pecado, possa, de alguma maneira, impedir que a gente viva de uma maneira mais solta e livre a vida cristã. Me vem aqui 2 exemplos. O jovem rico lá em Lucas 18, de 18 a 23, ele foi perguntar a Jesus o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna. Jesus responde: sabes os mandamentos? E aí ele diz: sim, claro que sei, tenho cumprido a minha vida toda. E aí Jesus responde: então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Qual foi a reação do jovem rico? Ele ficou triste, porque apesar de não haver pecado na riqueza, mas o interesse pela riqueza, a prioridade na riqueza, faz com que nós nos afastemos dos propósitos que Deus tem para nós. Não há problema na riqueza. O problema é o amor à riqueza, que pode nos tirar do foco. Me lembro também de Marta e Maria. A gente pode apontar algum pecado na conduta de Marta? Jesus estava passando pela cidade e se hospeda na casa de Marta e de Maria. E Marta começa a preparar a casa, a arrumar a casa, dispor todas as coisas, se cansa, se afadiga no sentido de servir a Jesus. E em certo ponto ela fala assim: Jesus, pede para Marta vir me ajudar. Não é justo que só eu fique servindo. O que Jesus diz? Marta, Marta, você está perdendo a melhor parte. Ela não estava pecando, ela não estava fazendo nada errado, mas talvez ela estava fazendo alguma coisa que não era prioritário naquele momento. E o peso é isso, é tudo aquilo que pode nos atrapalhar. Nesse momento eu gostaria de dar um exemplo e um testemunho muito pessoal, né? E às vezes a gente tem objetivos na vida da gente, objetivos profissionais, objetivos em relacionamentos, objetivos na nossa família, com os nossos filhos, né? E muitas vezes a gente se concentra tanto nisso que a gente pode, mesmo sem estar pecando, estar se afastando do propósito de Deus. E eu me lembro quando era muito jovem, muito tenente, ainda no comecinho da carreira, né? Um amigo do meu pai, uma pessoa que era muito amigo da família, também havia se convertido, era um recém-convertido, mas ele gostava muito do meu pai, gostava muito de mim, e ele insistiu muito para que eu me filiasse a uma organização, uma instituição que ele pertencia. E o argumento que ele tinha era essa: olha, venha, venha que você não tem o que perder, você vai ter grandes oportunidades na sua vida. E a sua carreira, não tenho dúvida, que a sua carreira vai ser muito bem sucedida. Aquilo para mim soou tentador, né? Mas eu meditando, eu falei assim, alguma coisa que não está sendo compatível. E eu percebi que se eu me filiasse àquela organização, talvez eu estivesse me desviando do propósito de Deus para a minha vida. E na verdade, meus irmãos, Deus tem me abençoado muito.
eu já terminei a minha carreira, já encerrei a minha carreira como militar, como oficial da Polícia Militar. Deus me abençoou muito, muito, muito. Tive o privilégio de chegar ao posto mais alto na carreira. Talvez muita gente, muitos colegas meus, nós éramos 200 alunos, cadetes, né? Desses 200 aí durante a carreira, só vão chegar no último posto, 10%, às vezes nem isto. E talvez alguém visse, e eu mesmo falava assim, talvez eu não vou chegar lá não, porque eu não tenho padrinho, eu não tenho influências políticas, né? Não há problema em ter bons relacionamentos. Não há problema até a gente ter boas influências. Mas isso não pode governar a nossa vida. E o que eu aprendi, o que Deus tem me ensinado na minha carreira profissional é isso. Sempre que eu quis me virar pelos meus métodos, eu arranjei problema. Mas as melhores posições, os melhores lugares, aquilo que me deu mais prestígio, foi o que Deus me proporcionou. E de maneira muito clara. Eu servi em lugares que eram muito disputados. E eu fui servir por quê? Porque um irmão na fé que me indicou. Era para ele ir. Ele não podia. Aí ele falou, eu conheço alguém que pode ir. E ele me indicou. Eu fui trabalhar num lugar muito prestigiado, muito conhecido, reconhecido, sem conhecer o meu chefe, sem conhecer exatamente qual era a missão a desempenhar, mas porque Deus usou um irmão nosso que me indicou. Teve um momento também já mais recente, né, em que eu, tendo algumas dificuldades no trabalho, estava meio prestes a me desligar daquela função, e no momento mais agudo, aparece para falar comigo, um outro companheiro de turma, crente também, que eu tinha tido muito pouco relacionamento durante a carreira, mas também um homem crente, e veio me convidar para uma situação muito melhor que eu estava, me tirando e até me dando uma outra oportunidade, mas foi ação de quem? Ação de Deus. Não foi a política, não foi uma influência, não foi nenhuma outra relação. Mas a gente entender, né, que na vida, na corrida da fé, na nossa carreira, nós precisamos desembaraçar-nos dos pesos, aquilo que não é prioridade, e buscar somente aquilo que é a prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Abandone o peso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas aqui ele fala também para que nós nos desembaracemos do pecado. E aqui o pecado, ele tem uma característica, né? Um pecado que tenazmente nos assedia. Aqueles que são mais antigos vão de lembrar da propaganda de uma cola, né? Cole com tenaz e descole se for capaz, né? Um trocadilho bem conhecido, né? E tenaz significa isso mesmo, algo pegajoso, algo que se apega, que se mantém, que se torna aderente a nós.
E aqui o apóstolo está falando com certeza da nossa natureza pecadora, dessa natureza que ela é tão apegada a nós, que nos rodeia, que na nossa vida acaba por nos acompanhar, mesmo sendo crentes, mesmo sendo salvos por Jesus, essa natureza pecadora que nos assedia, que ela é pegajosa, né? Ela nos acompanha, ela faz com que muitas vezes nós tenhamos um desempenho muito ruim na corrida da fé. Se a gente não se desapegar de certas práticas pecaminosas, é como se a gente estivesse correndo com botas de chumbo. A gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar. E aqui a gente precisa entender que desembaraçar-se do pecado é fazer morrer a nossa natureza terrena. E tudo aquilo, conforme Paulo nos explica em Colossenses 3, 5 a 8, prostituição, imundícia, né? A linguagem, tudo aquilo que faz com que nós não alcancemos o propósito de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. Então a gente entende aqui claramente que para nós corrermos a corrida da fé, nós temos que nos liberar das amarras. Quais são essas amarras? O peso e o pecado. O que significa isso? Tem uma vida de consagração. Quando a gente tem uma vida de consagração, a gente abandona aquilo que é desnecessário e prioriza a vontade de Deus. Quando a gente tem uma vida de santificação, a gente abandona tudo aquilo que nos impede de progredir na corrida da fé. Consagração, santificação, atitudes para prevalecermos na corrida da fé. Segundo ponto, meus irmãos, correr com perseverança. Correr com perseverança. O autor é muito claro, né? Esta corrida que nos está proposta, devemos corrê-la com perseverança. E esta ideia de perseverança, ela tem um componente, ou vários componentes. E eu queria aqui, pelo menos 3 ideias, considerar como perseverança. A primeira ideia é a ideia da paciência. A ideia da paciência. Até se a gente ler esse mesmo texto na edição revista e corrigida, os irmãos vão notar que o texto fala que a gente deve correr com paciência. Correr com paciência. E eu creio que sim. Um aspecto da perseverança é paciência. Isso é muito importante nos dias de hoje. Hoje nós vivemos a cultura do aqui, do agora, do imediatamente, do nanosegundo. A gente fica irritado se nós não temos respostas imediatas. A gente muitas vezes se comporta mal quando aquilo que nós queremos não acontece no prazo ou no ritmo frenético com o qual nós estamos vivendo, estamos nos adaptando. E sabe o que isso causa? Causa o mal que assola a atualidade. Sabe qual é o mal que assola a atualidade? É a ansiedade. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão cada vez mais ansiosas. A ansiedade é o mal do século. E pela ansiedade as pessoas vão à depressão,
tomam atitudes inconvenientes, desagradáveis, porque querem tudo aqui e agora. Então, a primeira observação que a gente tem aqui é essa corrida que nos está proposta não é uma corrida de 50 metros rasos. Uma corrida de 50 metros rasos, na época da academia, a gente tinha, uma das provas que a gente tinha era essa, né? O que o instrutor nos orientava? Que a gente deveria concentrar o máximo da nossa explosão. E a gente tinha que chegar no fim, né, na linha de chegada, com uma respiração só. Ele falou assim, vocês não podem nem respirar. Não percam tempo para respirar. Então você faz aquela corrida num fôlego só. Num fôlego só. E muitas vezes os crentes acabam começando tão bem a vida cristã, mas pensam que a vida cristã é uma corrida de 50 metros rasos, que vão vencer numa respirada só. E logo ali na frente vão receber o seu prêmio. Não, meus irmãos, não é assim. O próprio termo que é utilizado para corrida aí, é um termo que implica em esforço, que implica em tempo, em superação de dificuldade. E nós precisamos saber isso. Como nós estamos lidando com a nossa ansiedade? Se nós vivemos ansiosos, com certeza o nosso desempenho na corrida da fé não vai ser bom. E a Bíblia nos ensina sobre isso, para não andarmos ansiosos sobre coisa alguma. Mas este mal do mundo moderno faz com que a gente pense que essa corrida seja uma corrida rápida e sem maiores esforços. Mas quando a Bíblia nos fala em correr com perseverança, além da paciência, a gente tem que pensar na resiliência. Resiliência. Resiliência é uma palavra também que está meio em voga hoje em dia, né? Mas é um conceito que vem lá da física. E talvez um engenheiro ou os engenheiros aqui presentes pudessem ser muito mais didáticos na explicação do que vem ser resiliência. Mas resiliência, esse termo vem da física, é a capacidade que o material tem de sofrer uma tensão e voltar ao estado normal sem romper-se. É isso que é resiliência. Resiliência é a capacidade que o material tem de sofrer uma tensão, um esforço, né, e voltar ao estado normal sem romper-se. Por isso que os engenheiros têm que saber, principalmente aqueles que lidam com cálculo, não é, doutor Marcel? Tem que entender muito bem qual é a resiliência do aço, né, para que as estruturas possam ser muito bem projetadas. Resiliência, capacidade de suportar as tensões sem se romper, voltando ao estado normal. Sabe o que isso nos mostra? Na nossa corrida, a gente vai ter que enfrentar vento contrário. O vento, muitas vezes, vai ser contrário. Nós vamos ter que superar forças e tensões contra nós. E são forças e tensões que são da própria vida. Ou será que nós, na nossa vida, estamos ilesos de enfrentar doenças? A doença não traz uma tensão sobre a nossa vida?
Mas como nós lidamos com isso? Nós temos capacidade de superar as frustrações que a vida muitas vezes nos aponta, as provações. Quando a gente fala em resiliência, a gente está falando claramente aqui, que no mundo nós teremos aflições. Nós teremos aflições, nós teremos tempestades, nós teremos dificuldades, nós teremos que superar forças que às vezes são forças da própria natureza, que nós não estamos isentos de enfrentar. E muitas vezes os crentes não lidam bem com essa situação, abandonam o barco no momento da doença, ou no momento de frustração, ou quando uma provação é muito intensa. Nós estamos falando aqui de alguém, por exemplo, como foi Jó. Muitas vezes Jó é apontado como um exemplo de paciência, mas é muito mais do que paciência. O exemplo de Jó é o exemplo de resiliência. Ele suportou todas as adversidades que a vida podia lhe dar, mas não rompeu a sua fé, não se dobrou. Nós somos exortados aqui a sermos como palmeiras, né? Todo crente aqui devia ser como a palmeira. O vento vem, sopra, ela verga ali, mas quando o vento passa, ela volta ao normal. Ela não se quebra. Corramos com perseverança. Aqui está a ideia de resiliência. Sabemos que a gente vai ter que enfrentar provações na vida. Essa corrida é uma maratona, que vai exigir muito da gente. Mas também, perseverança inclui a ideia de resistência. Corramos com perseverança, paciência, resiliência e resistência. Não bastasse nós mesmos, com a nossa ansiedade, não bastasse as próprias provações da vida e as tribulações da vida, mas o inimigo também vai provocar situações para nos atrapalhar nessa corrida. E para isso é preciso de resistência. E quando a gente fala em resistência, é a capacidade de enfrentar todos os ataques, todas as barreiras, todos os obstáculos que o inimigo vai colocar. Então nós estamos falando aqui de que não é uma corrida de 50 metros, é uma corrida de maratona, mas com obstáculos. Obstáculos que vão ser postos pelo inimigo das nossas almas, que quer fazer com que a gente não prevaleça nessa corrida da fé. Então é preciso, como vemos em Mateus 26, 41, vigiar e orar, para não entrar em tentação. Para a gente resistir, é preciso vigiar e orar. Para a gente resistir, é preciso a gente enfrentar o inimigo e dizer não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E muitas vezes resistir significa fugir mesmo. Fugir de toda a impureza. Fugir. Nós precisamos resistir. E perseverança inclui resistência. Resistência por quê? Porque o inimigo vai procurar de toda maneira nos impedir, nos atrapalhar na nossa
corrida. Meus irmãos, temos que soltar as amarras. Temos que correr com perseverança. E por fim, nós temos que olhar somente para Jesus. Olhar somente para Jesus. Ninguém vai prevalecer nesta corrida da fé se não tiver os olhos postos firmemente, unicamente e exclusivamente em Jesus. Aqui quase que a gente tem aquela situação, né, do cavalo na corrida de jockey, né, que ele tem a sua vista totalmente tampada. Ele só pode olhar para o alvo, para a linha de chegada. Ele não pode olhar para mais nada. E aqui a colocação é justamente essa. Se a gente desviar o nosso olhar de Jesus, a gente corre sérios riscos. Por que a gente deve olhar para Jesus? Primeiro, o texto é claro, a gente nem precisa fazer muita dissertação aqui, né? Primeiro porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a razão da nossa fé. A nossa fé, a nossa resistência, a nossa paciência, a nossa resiliência não são atributos próprios nossos, mas são atributos que Deus nos concede. Ele é o autor da fé. É Ele quem implanta em nós a fé. É Ele quem consuma a fé. É Ele quem nos aperfeiçoa. Consumador aqui tem o sentido de ser aquele que nos sustenta na fé e aquele que nos aperfeiçoa na fé. Então Jesus é a razão da nossa fé. A nossa fé não pode estar firmada em nenhum outro exemplo, em nenhuma outra circunstância, senão em Jesus e em sua palavra. É certo sim que a gente às vezes pode olhar no caminho e ver testemunhos de irmãos nossos. Eu mesmo, no ano passado e neste ano, perdi 2 irmãos que eram grandes exemplos de pessoas que prevaleceram na corrida da fé. A gente vai ter muito bons exemplos, mas também a gente vai ter na vida algumas decepções e algumas frustrações. Por isso, não olhe para pessoas, olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias estão sob o controle de Jesus. Então, olhe para Jesus, Ele é a razão da sua fé. Você não pode ter a sua fé firmada em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra verdade, em nenhuma outra circunstância. Jesus deu o exemplo. Aqui a ideia dessa corrida é que Jesus é o técnico da nossa corrida aqui. Sabe como aquele técnico que está com o corredor o tempo todo, na hora da saída incentivando, durante a corrida ele está ali junto, falando: não para, não desista, continua, força, empenho. E é Ele que está lá no final para nos receber, para nos abraçar, para nos dar o prêmio. E Ele deu o exemplo. Ele suportou tudo isso que nós podemos suportar na corrida da fé, sem pecado, sem desistir, cumprindo cabalmente o ministério que estava proposto. Nós precisamos olhar para Jesus, porque só Ele pode ser exemplo para nós. Ele suportou a vergonha, Ele suportou a oposição dos pecadores, Ele suportou todo tipo de afronta, mas jamais desistiu. Agora, o perigo de tirar os olhos de Jesus é justamente esse.
para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Aquele que tira os olhos de Jesus, que é o autor e consumador da fé, que é o exemplo que nós devemos seguir, o perigo de tirarmos os olhos de Jesus é a gente desfalecer, desmaiar em nossas almas. E aqui, evidentemente, não há outra situação, não há outro exemplo, e todos nós vamos lembrar claramente do que aconteceu com Pedro, né? Quando ele tirou os olhos de Jesus e foi ver o que estava acontecendo ao seu redor, nas circunstâncias. Enquanto ele estava com os olhos fitos em Jesus, ele pôde caminhar pelo mar, mesmo em meio à tempestade, fazendo o que era impossível. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a naufragar. E aí ele diz, né, Jesus diz a ele: homem de pouca fé. Mas mesmo a este homem de pouca fé, o que Jesus faz? Segura pela mão e não deixa que desfaleça. E encerrando a nossa meditação nesta noite, o que eu gostaria de concluir era justamente com essa doutrina maravilhosa que as Sagradas Escrituras nos ensinam. A doutrina da perseverança dos santos. É por essa doutrina que nós temos certeza que somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Que não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Nós temos certeza que nós vamos completar esta carreira. Por quê? Porque quem nos sustenta é o próprio Jesus. É Ele que nos faz prevalecer. Por isso, meus irmãos, a exortação dessa noite, a exortação da palavra de Deus, tão clara é essa: para prevalecer na corrida da fé, livre-se dos impedimentos. Não carregue peso desnecessário. Tenha uma vida santa. Consagre-se ao Senhor. Seja perseverante. Tenha paciência. Saiba que na vida você vai precisar desenvolver a resiliência. Muita provação vai acontecer. E o inimigo vai provar a sua resistência. Mas, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos deu o exemplo, e aquele que está pronto a segurar-nos pela mão e nos receber com a coroa da justiça, nós temos certeza que podemos prevalecer na corrida da fé. Que assim Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.